Deputada Caroline, a AGU fez lá a instrução normativa, a regra, até a pedido da Casa Civil, do próprio governo Lula, para ficar mais claro, colocar baliza de que é a função, qual que é o papel que a primeira-dama pode exercer. E aí, nessa colocação da AGU, nessa instrução normativa da AGU, ela falou que a função da primeira-dama deve ser muito escorada nos princípios da administração pública, que são de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, né, dos atos e eficiência. A senhora acha que isso está sendo cumprido? Esses princípios estão sendo levados em consideração? Olha, eu acho que a Janja, ela passa muitas vezes do limite. Ela foi inoportuna na viagem da China. Muitos membros da comitiva falaram que não era momento de falas e ela criou esse momento para falar sobre um tema que é extremamente delicado, que é a regulamentação das redes sociais. Ela se porta como se ela tivesse legitimidade política. Se a Janja quer ter representatividade política e não o papel de primeira-dama, que pode ser exercido de outra forma, como trabalhos voluntários, esse papel simbólico, ela tem que se candidatar, se eleger e aí sim adquirir direitos políticos de representatividade. Agora, o que a gente vê é que a Janja tem muitos papéis inadequados. Então, por exemplo, ela se porta de uma forma inadequada, ela gasta o dinheiro público excessivamente em viagens internacionais. Eu mesma já fiz requerimentos de informação na viagem de Roma, na viagem de Paris, porque ela tem uma espécie de gabinete paralelo, ela nem é autoridade pública e ela tem 12 assessores, um gabinete com gastos, viagens internacionais milionárias, hotéis de luxo, é um esbanjar do dinheiro público e não quer se submeter à transparência, porque eles não prestam informações do que ela está usando de recurso público. E eu entendo que sim, deve ter transparência, moralidade e, sobretudo, ela entender que muitas vezes ela dá opinião como se ela fosse o próprio presidente da República e ela tem que entender o lugar dela. Ou seja, quer fazer esse papel, se candidate, se eleja para ir ter essa legitimidade. Deputada? Eu acho que a gente está historicamente acostumado a ver as mulheres, mesmo as primeiras damas, num espaço ou de subordinação ou de um elemento quase que decorativo. Então, qual é o papel que a primeira-dama costumava ter até algum tempo atrás? Trabalhos públicos, organização de festas, trabalhos de assistência. Acho que a gente está pouco acostumado a ver as mulheres, sejam elas na política ou fora delas, se colocando, opinando, contribuindo. E eu não tenho dúvida que esse é o primeiro estranhamento que se tem com a figura da Janja. Porque, diferentemente do que se comportou Michele Bolsonaro, por exemplo, ao longo do governo, do antigo governo, ou mesmo da Marcela Temer, que inclusive foi retratada certa vez como bela recatada do lar, a Janja não se coloca nessa posição. Eu acho que aqui é menos uma discussão do que ela opinou ou não, porque eu acho que podem ter diferentes interpretações, alguém pode concordar, discordar. Mas, sem dúvida, a abordagem que se faz sobre a Janja, ela é mais indisposta, é mais ríspida, pelo fato dela se colocar, dela não aceitar uma condição de primeira-dama meramente decorativa. Eu acredito que essa definição feita pela AGU, ela é importante porque pode tirar também, dirimir qualquer tipo de dúvida de se ela estaria extrapolando a função dela ou não, o que compete a ela fazer ou não. Agora, cabe, dentro daquilo que foi redigido, que se tem ali, que não se extrapole aquilo que está sendo explicitado pelo próprio governo. Mas desconsiderá-la pelo fato dela ser uma primeira-dama, ou seja, não pode emitir opinião política, eu não coaduno com essa visão, porque eu acho que as mulheres aprenderam e cada vez mais têm vontade de opinar sobre os assuntos, e, inevitavelmente, ela acaba contribuindo para as opiniões do presidente Lula. Bom, eles são um casal, devem debater política o tempo inteiro. Ela, como uma militante do PT, deve debater política o tempo inteiro. E eu acho que isso é natural. Gente, eu quero contrapor isso aqui, porque esse papel que eu tenho em mãos é justamente essa instrução normativa da AGU. Foi preciso que a Advocacia Geral da União emitisse uma instrução normativa número 94, agora de abril, justamente para delimitar o papel da primeira-dama, porque realmente está havendo crítica dentro do próprio governo. É ministro se queixando, é pessoas da comitiva se queixando, são excessos que ela está cometendo, com certeza. E aqui eu vou dar outros exemplos, outros números e comparar com outras primeiras-damas. Então, o AGU teve que falar aqui que o papel dela é representativo simbólico, que ela não autoriza compromissos formais oficiais, ou seja, ela não tem representação política. Se ela quer esses direitos, ela tem que passar pelo escrutínio público, que eu, deputada Sâmia, passou, e que qualquer pessoa que quer exercer um papel político deve exercer. E aqui eu vou colocar um pouco, então acompanhem essa normativa para vocês terem noção. E eu vou colocar aqui dados oficiais. Se você, por exemplo, for pegar o programa que ela lançou, Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu quero que vocês digam os números de pessoas atendidas, quantos milhões arrecadados, quantos milhões de pessoas atendidas e comparar com o trabalho que a Michele Bolsonaro fez, por exemplo. A Michele Bolsonaro fez o programa Pátria Voluntária. Eu tenho aqui o programa Pátria Voluntária. São 300 folhas de prestação de contas. Foram 4 milhões de pessoas atendidas, 10 milhões de reais de dinheiro privado destinados a pessoas carentes, mais de 20 mil toneladas de alimentos destinados, ou seja, e distribuídos. Então, eu queria saber o que a Janja tem feito, além de utilizar esse programa da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, como justificativa para fazer viagens internacionais com uma equipe gigante, um gabinete paralelo, que isso nem tem previsão legal, isso fere a moralidade, isso fere os princípios da administração pública, para ficar em hotel de luxo fazendo gastança. E vou dar um exemplo. Pega o Palácio da Alvorada. Quando você fala em Palácio da Alvorada, Michele Bolsonaro, o que me faz lembrar? Ela fazia eventos para receber crianças carentes, para receber mulheres, mães solos de pessoas portadoras de deficiência, e fazia eventos para aqueles que mais precisam, para os invisíveis. E agora, quando você pega Janja e Alvorada, o que notícias que você tem? É querendo colocar com reformas imóveis
de luxo já se gastou, gente, no Palácio da Alvorada, 26 milhões de reais. Isso, inclusive, fere a lei de licitações. Se você pegar o artigo 20 da lei de licitações, diz lá que é proibido gastar dinheiro público com itens de luxo. O que o Lula fez para atender os caprichos da Janja, com todo respeito? Sou mulher e tenho local de fala para falar. Ele criou uma instrução normativa para regulamentar o artigo 20 que proíbe itens de luxo para o erário público, para que ela pudesse gastar 26 milhões. E aí você pega e você vê, um tapete de 114 mil reais, 42 mil reais para uma cama, são 200 mil em cortinas. Aí você vai ver, por exemplo, você poderia, Sâmia, você que é no movimento pela moradia dos pobres, pega esses 26 milhões de reais e compra moradia. Se você converter em casas populares, a 75 mil reais, você consegue mais de 300 moradias. Se você pegar a realidade dos pobres que eles dizem representar, 90% da população brasileira, são 40 milhões de pessoas que não têm casa própria. Então, que exemplo é esse que o pai dos pobres e sua esposa estão dando para aqueles que mais precisam? É justamente o contrário, é a hipocrisia. Por isso que eu estou aqui para justamente criticar esse tipo de postura que não condiz com uma primeira-dama que deve servir de exemplo.